Fala galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos estudar Reforma Protestante, parte 2, Calvinismo e Contra-Reforma. É importante que você tenha em mãos o seu material para acompanhar a nossa aula, ok? Reforma Protestante, parte 2. A Reforma Protestante, vamos relembrar um pouco do que a gente viu no vídeo anterior. Na verdade, a Europa do período importante lembrar isso, pós-feudalismo, passou por uma grande transformação no pensamento, nas artes, na cultura, em todos os âmbitos. E a igreja foi muito questionada, a igreja católica, nesse período. Na verdade, grandes setores da sociedade tinham muitas, mas muitas insatisfações. A burguesia, a nobreza, os reis, os camponeses, gente de dentro da própria igreja não estava satisfeita com a igreja. Então, todo esse movimento de contestação gerou o que nós vamos chamar de Reforma Protestante. Na aula anterior a gente viu o movimento dos luteranos, ou seja, a partir de Martinho Lutero, e também a fundação da Igreja Anglicana, a partir da ação do rei Henrique VIII. Hoje nós veremos um pouco sobre o calvinismo. Na verdade, quem foi João Calvino, que deu origem a esse movimento? João Calvino, na verdade, era um francês que, no ano de 1536, deu origem à Igreja Calvinista na Suíça. Ele, na verdade, estava sofrendo uma grande perseguição no seu país de origem, na França, e agora estava na Suíça e teve a oportunidade de ir lá iniciar esse movimento a partir também da influência de Martinho Lutero. Importante a gente classificar algumas coisas aqui. Esse movimento chamado de calvinismo ganhou muita força, principalmente entre a burguesia, porque a burguesia, na verdade, era uma classe que estava crescendo, que se pautava no lucro, e uma das partes do calvinismo também falava sobre a questão do sucesso pessoal, das finanças, das conquistas dos bens materiais, da conquista dos bens materiais, e tudo isso, de certa forma, caiu como uma luva para a burguesia, que já estava querendo financiar, digamos assim, grandes mudanças. Outra coisa também é que o calvinismo baseava sua teologia em 5 pontos. O que é teologia? A sua visão de Deus, a sua forma de explicar Deus e também explicar, claro, a sua interpretação da Bíblia. Nós teremos uma proposta de atividade exatamente sobre isso, sobre os 5 pontos que fundamentavam e ainda fundamentam o pensamento calvinista. Outra coisa importante é que o calvinismo ele tinha algumas características bem diferentes daquilo que era a Igreja Católica na época. Vamos lá? A primeira grande característica é que o calvinismo se baseava na ideia de promover cultos mais simples, organização mais leve, com uma participação maior da exposição, da leitura da Bíblia, com cânticos e orações. Outra coisa também é a Igreja Católica, ela na verdade se fundamenta em 7 sacramentos. O calvinismo fala de apenas 2: o batismo nas águas e o a chamada Eucaristia, que é na verdade também chamada de Santa Ceia, a participação do corpo e do sangue de Jesus, certo? Outra coisa importante também sobre o calvinismo é que, assim como o luteranismo, os cultos eram sem a presença de qualquer tipo de imagem, né? Imagem de santos, de veneração desse tipo. E uma outra característica muito importante, eles não tinham um único líder da igreja, como era o Papa, por exemplo, o grande líder da Igreja Católica. Isso não acontecia no calvinismo ou na igreja calvinista. Os seus sacerdotes eram vistos como homens comuns. Não eram vistos como, por exemplo, representantes de Deus aqui na Terra, infalíveis, homens que não pecavam. Não, pelo contrário, eram vistos como homens comuns, homens simples, e que precisavam estar debaixo da orientação
do ensino bíblico para que não se desviassem. E por último aqui, uma grande característica é que também havia permissão para que os membros do sacerdócio, os pastores, pudessem se casar, o que na verdade não era muito comum, na verdade não era comum na Igreja Católica. Eles tinham e ainda mantêm o que nós chamamos de celibato. Os sacerdotes, os padres, eles não casam, certo? São casados com a Igreja. Agora, o ponto mais importante do calvinismo, é importante dizer isso aqui para vocês, é a sua doutrina, a sua interpretação sobre a salvação. O calvinismo fala a respeito da salvação a partir da predestinação absoluta. A salvação a partir da escolha de Deus. Deus escolheu pessoas para serem salvas. Independente do que essas pessoas fizerem, elas serão levadas a Deus de uma certa forma. Deus fará tudo para que essas pessoas cheguem a Ele e essas pessoas serão salvas. Esta era uma das grandes interpretações diferentes em relação a tudo que já tinha sido pregado ali naquele momento da igreja. A salvação não era vista pelas obras, não era vista pelo esforço humano. Ali, na verdade, a salvação era colocada exclusivamente como um ato de Deus. Agora, a pergunta: a Igreja Católica observou tudo isso calada? Claro que não. A Igreja reagiu. E esse movimento de reação nós vamos chamar de Contra-Reforma. Ok? A Igreja reagiu. E o Papa Paulo III convocou a Igreja para um grande concílio, uma grande reunião, para tentar traçar os rumos da Igreja e fazer as coisas voltarem para a sua normalidade. Esse concílio foi chamado Concílio de Trento e aconteceu de 1546 a 1563, esse chamado Concílio de Trento. Vamos ver aqui quais foram as principais resoluções desse concílio. O que eles tiraram de ideias desse concílio? Primeiro, doutrinas, sacramentos, hierarquia do clero, as proibições em relação aos padres se casarem, tudo isso foi mantido, certo? A igreja reafirmou essas suas doutrinas, essas suas liturgias. Ela disse, não, isso vai ser mantido porque isso é importante. Segundo, o que o Concílio de Trento pautou? O que eles tiraram dessa grande reunião? Eles condenaram a corrupção de dentro da igreja, principalmente a questão da indulgência. Eles colocaram a mão na consciência e começaram a pautar alguma coisa diferente. Outra coisa, eles reorganizaram o que ficou chamado de Tribunal da Inquisição. Era para julgar e condenar os hereges. Exatamente isso. Divulgaram também o que ficou chamado de Index Prohibitorum. Na verdade, era um índice de livros proibidos, livros que as pessoas não podiam ler, que os fiéis não deveriam ler. E também, por último aqui, a criação da Companhia de Jesus, que na verdade foi uma ideia de expansão da fé católica, para que pudessem sair dos termos ali da Europa e alcançar também o Novo Mundo. Daí surgiu o que nós vamos chamar de dos jesuítas, a companhia que ficou responsável durante muito tempo pela catequese, pelo ensino bíblico, pelo ensino das verdades da Igreja Católica, principalmente em diversos lugares do mundo, como aconteceu aqui na América no período da colonização. Agora, para a gente finalizar, uma coisa importante para a gente dizer. Cristãos, muçulmanos, cristãos protestantes, ao longo de muito tempo, principalmente a partir ali do século XVI até o século XVIII, pelejaram muito, guerrearam muito, teve muito derramamento de sangue, muitos conflitos pesados. A religião, em diversos momentos, que deveria unir a humanidade, acabou dividindo em muitos aspectos. E até hoje a gente ainda tem grandes problemas relacionados à interpretação e a forma como as pessoas se posicionam diante daquilo que creem. Gente, esse é o nosso contexto aí de Reforma Protestante, parte 2. Leiam os exercícios,
Façam os contextualizados, os conceituais e a proposta de exercício que eu vou colocar aqui nesse nosso vídeo. E até a próxima oportunidade. Um forte abraço!